Olá, está começando mais um programa na íntegra e hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muita gente em pânico: falar em público. Você já se imaginou aí fazendo um discurso para um auditório lotado? Pois é, tem gente que fica ansioso só de pensar nisso. E mais, outras pessoas travam até mesmo na hora de uma entrevista de emprego ou de uma reunião de trabalho. Mas a boa notícia é que tudo isso tem tratamento. Quer saber como? Eu te conto agora na íntegra. Fique com a gente. E a minha convidada de hoje é a fonoaudióloga Luciana Thompson. Ela vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre todos esses medos que a gente às vezes tem, né, Luciana, de falar em público. Vou agradecer a presença dela aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. É ótimo ter essa oportunidade aqui para falar de um assunto tão gostoso e tão temido por tanta gente. E um assunto que ela domina, gente. A primeira pergunta é o seguinte: eu li uma pesquisa falando que um dos maiores medos aí do ser humano é falar em público. Você concorda com isso, Luciana? Concordo com você. Essa pesquisa, provavelmente, que você está falando, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos e ela fala que os norte-americanos, o quarto maior medo do norte-americano é a morte. E o primeiro maior medo norte-americano é falar em público. Então a gente fica assim, nós que trabalhamos na área, ficamos assim, meio que chocados com esse excesso de medo. E por que isso acontece? E aí a gente tem algumas estratégias para trabalhar isso em atendimento, em consultórios, em palestras, em cursos, etc. Tem alguma causa comum, né? Por que existe esse medo? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Tem ali uma raiz ali, por que a gente às vezes tem tanto medo, às vezes trava e não consegue se expressar em público? Ana, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, claro. Mas a gente trabalha com 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles é o indivíduo que for falar em público, ele precisa ter muito domínio sobre o assunto. Se você não tem domínio sobre aquilo que você vai falar, com certeza você não vai ter sucesso na sua apresentação. Eu sempre falo de um exemplo que eu vivenciei na época que eu fui tirar carteira de motorista. Na época, isso foi no século passado, ainda era prova oral, eu morava em Belo Horizonte, era prova oral que a gente fazia com um avaliador. Eu passei na frente do Detran e falei, hoje eu vou fazer minha prova, não tinha estudado aqueles livros, não tinha estudado nada. Cheguei lá e comecei a conversar com o avaliador, eram aquelas baias, né, gente, tudo separado com vidro, a gente via a pessoa, o outro avaliado, sentando e indo embora, e eu comecei minha avaliação, né? Ele me perguntou uma coisa, ele falou, se você ultrapassar o sinal vermelho, você está cometendo que tipo de infração? Aí eu comecei, falei assim, negligência, ele não. Aí eu, imperícia, ele não. Aí eu, imprudência, ele é. E aí ele foi me perguntando um tanto de coisa e eu errando. No meio da avaliação eu comecei a chorar, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me reprova. E ele falou assim, minha filha, eu não posso fazer isso, hoje é meu último dia, amanhã eu estou aposentado. Eu saí de casa prometendo à minha esposa que eu não ia reprovar ninguém. Eu fiquei uma meia hora sendo avaliada, nunca passei tanto aperto na minha vida. Porque hoje a gente faz escrito, você com o papel mais tranquilo, mas isso. Ali às vezes a situação te deixa num nível de estresse. E eu não estava preparada, eu não li nada, Ana. Então assim, eu falo muito com os meus alunos, com os meus clientes de oratória, que a gente precisa se preparar. Então saiba muito sobre o que você está falando, porque senão o estresse, ele é iminente. A Luciana falou dessa reação que ela teve, né, de ter uma crise de choro. Às vezes a gente vê assim, a gente está acostumado, até eu acostumada com câmera, às vezes tem que falar para uma multidão de pessoas e pensa assim, nossa, começa a vir aquele suor. Tem outros tipos de sintomas, de reações, né, na verdade, que as pessoas manifestam aí na hora que entram em pânico mesmo. Sim, a gente percebe muita alteração na respiração da pessoa, a pessoa começa a ficar muito ofegante e aí quem está na plateia começa a perceber também esse nervosismo da pessoa. Então, uma coisa que a gente sempre orienta é tentar controlar a respiração, falar mais lentamente e tentar se organizar e se soltar.
pensar que sempre você está fazendo uma conversa com sua plateia. Isso tende a ajudar bastante. E tem essa questão também de manter o contato visual, né, Luciana? Às vezes a pessoa está nervosa, não olha para o público e aí ela perde até a credibilidade daquilo que ela está falando. Com certeza. Eu vejo assim, quando eu ministro cursos e palestras, eu vejo as pessoas falando assim: ah, Luciana, eu tenho uma estratégia muito interessante, muito boa, que eu sempre olho para um ponto no final da sala para fazer minha apresentação. E aí, se a gente fizer uma apresentação, né, eu olhando, não estou olhando nem para a câmera e nem para você, estou olhando para um ponto ali no fundo da sala. Provavelmente quem está me assistindo vai querer saber o que ela está olhando, né? E você também fala: gente, Luciana não está olhando para mim. Isso vai causar um desconforto muito grande. Então, assim, o meu olhar direciona o olhar da plateia também. Se eu olho para o chão, a plateia vai olhar para o chão. Se eu olho para o meu slide, quando a gente tem a apresentação, que a gente tem o data show como um recurso audiovisual, eu olho para o slide, toda a plateia vai olhar para o slide também. Então, eu tenho que, por exemplo, mudar de tópico sempre que eu olho para o slide. Então, a gente tem técnicas que a gente vai trabalhando com o indivíduo, é lógico que gradativamente, porque se a gente, num primeiro contato, passar todas as informações que a gente precisa ter para fazer uma apresentação em público, a pessoa vai ficar totalmente travada. Então, por isso que o trabalho ele é de forma contínua para a gente ir percebendo o aprimoramento do indivíduo. Como que é feito esse trabalho, né? A pessoa ali, ela percebe que ela necessita de uma ajuda, de um profissional, ela procura ali o fonoaudiólogo. Qual que é a orientação? Primeiro vai detectar aquele medo de onde vem aquilo e depois vai desenvolver uma estratégia. Como que é o processo? É o seguinte, hoje, Ana, a gente percebe que falar em público não é somente um privilégio mais, não. Antigamente a gente pensava assim: nossa, as pessoas têm o dom de falar em público, e aquelas ali dominavam essa área. Hoje a gente percebe que é uma necessidade. Então, qualquer estudante de qualquer área, qualquer profissional, ele precisa ter uma habilidade para falar em público. Quando ele percebe que ele precisa dessa intervenção, normalmente ele procura um curso. Eu sempre sugiro não cursos, cursos presenciais e cursos que coloquem a plateia, né, os alunos, para falarem em público, porque a gente precisa, como que eu trabalho? Eu monto um grupo, as pessoas vão fazendo apresentações orais, e eu filmo, muitas vezes eu filmo a apresentação, e imediatamente após a apresentação eu vou dando feedback para o aluno. Então ele já vai percebendo aqueles pontos onde ele precisa melhorar, onde ele precisa trabalhar. E o interessante de ser em grupo também é que os outros aprendem com as correções e as sugestões feitas para quem já apresentou. Agora, hoje em dia, a gente tem toda essa tecnologia, internet, rede social, ensino à distância. Você acredita que às vezes as pessoas estão tentando até se esconder atrás disso também, achando que podem deixar de lado essa questão do falar em público? Ah, eu resolvo pela internet, eu faço uma reunião pelo Skype. Sim, com certeza. É interessante que a gente, pelas redes sociais, a gente faz amizades virtuais, e em algumas situações a gente se depara com aquelas pessoas, em algumas situações, né, alguns eventos, algumas festas, alguns congressos, e aí a pessoa vai se apresentar: ô, Luciana, eu sou fulano e tal, não sei o quê. E aí a expectativa que a gente tem é a mesma que a gente tem, a impressão que a gente tem dessa pessoa nas redes sociais, uma pessoa comunicativa, que posta links super interessantes. E aí quando você vê, a pessoa é muito apática, ela não tem proatividade, ela não tem iniciativa. Então, realmente, as pessoas estão se escondendo atrás das redes sociais. Mas o contato, olho no olho, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz. Agora, quando é a hora, né? Quando que a pessoa deve procurar um profissional? Assim que achar que tem necessidade. Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas que falam, aprimorando pessoas a falar em público, com alunos do ensino fundamental, por exemplo. Então, a gente já começa a trabalhar essas crianças, esses adolescentes, nessa fase. Eles chegam no ensino médio já com mais habilidade comunicativa, e quando eles ingressam na faculdade, eles já têm uma desenvoltura bem maior do que aqueles que não tiveram essa experiência de falar em público. E eu falo assim: onde que esses alunos vão utilizar essa habilidade? Na apresentação de trabalhos, por exemplo.
exemplo, né, todo professor pede para o aluno apresentar trabalho individualmente ou em grupo. Então, se ele tem uma... E outra, eles não recebem orientação nenhuma por parte do professor. De como agir. De como agir. Então, fica aquela bagunça. Então, a gente trabalha até com esses alunos para fazerem apresentações em grupo, por exemplo. E às vezes a pessoa até sabe mesmo o conteúdo, mas só de estar ali na frente da turma, esquece tudo que vai falar. Exatamente. Né? Então, voltando àquela sua primeira pergunta, que eu tinha falado de 3 aspectos que a gente precisa trabalhar, o primeiro é a falta de conhecimento sobre o assunto. O segundo é conhecimento das técnicas. Então, a gente tem várias técnicas para se falar em público e vai depender muito dos recursos audiovisuais que você vai poder utilizar, né? Se vai ser uma entrevista, se vai ser uma entrevista na TV, se vai ser uma entrevista na rádio. Então, por exemplo, na rádio a gente pode ter um recursozinho que é um papel que não seja, que você não dobre para não fazer barulho, mas você pode utilizar aquelas informações ali. Já na entrevista isso é mais difícil de acontecer. E no caso de usar data show também, a gente tem vários recursos que podem aprimorar essa comunicação. E esses recursos, né, eles auxiliam a pessoa mesmo a perder esse medo, ter um suporte ali, confiança maior, de fato? Ana, é uma ótima pergunta. Eu sempre falo com os meus clientes, meus alunos, o seguinte: o recurso audiovisual tem que ser para te ajudar. Não adianta quando a gente vê, assim, por exemplo, um trabalho em grupo e um aluno faz a apresentação oral e os outros só pegam os slides e vão apresentar. Cada um tem seu estilo. Então, aquele estilo utilizado vai favorecer só aquele que criou os slides. Então, às vezes, você precisa de slides com um pouco mais de escrita para te dar mais segurança para fazer a apresentação. Outras pessoas têm muita habilidade, têm muita facilidade em decorar, não ficam tão nervosas. Então, essas apresentações podem ser mais em tópicos e a própria pessoa discorrer a respeito de cada assunto. Mas muito importante para trabalhar com oratória é o palestrante se conhecer. Eu tenho que saber qual é o estilo que mais me agrada, qual o estilo que me dá mais segurança, quais são os recursos que podem me ajudar e usá-los sempre durante as apresentações. Ok, a gente vai encerrar o primeiro bloco aqui agora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas situações assim no cotidiano. Uma entrevista de emprego, uma reunião do trabalho. Às vezes você não vai falar para um auditório lotado, mas às vezes você trava aí numa situação que é comum do dia a dia. Então eu vou voltar já com a Luciana. Ela vai explicar para a gente como lidar com essas situações aí, ok? Não saia daí. Eu sou o Guilherme Correia, comentarista do Sport News, e a gente está aqui se preparando, mandando esse vídeo para você, eu e meu grande amigo Lacerda. O que você está fazendo, Guilherme? Tô gravando um vídeo selfie aqui para falar pro pessoal de casa, né, nossos telespectadores que acompanham o Sport News, que a gente vai trazer muitas novidades para vocês de casa. Muita coisa bacana. Então faça igual o Guilherme, quer conversar com a gente, quer mandar a sua sugestão, a sua pergunta, né, Guilherme? Isso. Faça uma vídeo selfie e mande aqui no número 984276110. Ajude o Guilherme, me ajude a fazer a programação do nosso Sport News todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 11h15 da manhã até meio-dia. O Guilherme e eu contamos com a sua participação. Fiquem ligados na ETV News. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave, em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. O programa Na Íntegra está de volta e hoje nós estamos conversando com a fonoaudióloga Luciana Thompson. E a gente vai falar agora sobre uma situação que eu acho que é de interesse de todo mundo que está acompanhando a gente, né, Luciana? Que é essa questão, assim, de o medo de chegar, às vezes, numa entrevista de emprego, uma reunião de trabalho. A gente sabe que nem todo mundo vai falar para um auditório lotado. Mas uma entrevista de emprego, uma reunião, a gente sempre participa e muita gente trava nessa hora também, né? É verdade. Olha, Ana, eu sempre oriento muitas pessoas assim, primeiro
pensarem no visual, né? Como se vestir para ir para essa entrevista de emprego. Então, assim, sempre uma coisa sóbria, um social sóbrio, nada de muita maquiagem, né? Então, sempre uma roupa sóbria. Eu brinco com os meus clientes assim, pensa na roupa que sua mãe gostaria que você fosse para a sua entrevista de emprego. Normalmente, as mães têm razão em relação a isso. Outra coisa também, nada de perfumes fortes, então assim, de preferência nem passar, porque a gente não sabe como que isso vai ser visto pelo entrevistador também. Alérgico. Exatamente, né? Então assim, isso as pessoas infelizmente, muitas não têm muita noção em relação a isso. Às vezes compram perfumes franceses que são para ser usados na França no inverno e vêm usar aqui em fevereiro no Brasil. Então aqui exala exageradamente. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Uma outra dica que a gente dá é chegar antes, chegar com antecedência. Então, por exemplo, se for em outro estado, em outro município, chegue bem antes, ou de manhã, se a entrevista é à tarde, ou na véspera, né? É um investimento, porque se acontecer alguma coisa com o seu voo, com o seu ônibus, você não perde essa oportunidade dessa entrevista. Uma outra coisa que a gente sugere também é ter conhecimento a respeito da empresa. Então, olhe no site da empresa quais são normalmente as condutas adotadas pela empresa, qual que é o perfil da empresa, para ver primeiro se você realmente se enquadra nesse perfil. E uma terceira dica é você ter conhecimento de você mesmo. Pense o seguinte, você só vai chegar até a entrevista se seu currículo for analisado e selecionado. Então, tem pesquisas que mostram que só 5% dos currículos entregues nas empresas são selecionados para entrevista. Não minta no seu currículo. Se você coloca que você tem inglês avançado e você tem um inglês básico, corre o risco do entrevistador pegar seu currículo e na hora, nesse item, falou assim, você tem nível avançado de inglês? Que ótimo, nós vamos continuar nossa entrevista em inglês, então. Corre esse risco. Então, não minta, seja verdadeiro, fale das suas habilidades, né? Se perguntarem sobre suas dificuldades, você fale das suas dificuldades, mas que você está trabalhando para melhorá-las. Como que fica essa questão, às vezes, da pessoa chegar lá tão nervosa que não consegue falar? Existe alguma dica especial, além dessas, assim, né? A gente até fala assim, às vezes precisa de um tratamento psicológico em conjunto com a fonoaudiologia. Como é que funciona? Porque uma coisa tem gente que não consegue. Não consegue. É a mesma orientação que eu passo em relação a treinamento para quem vai falar em público. Então, quando você vai falar em público, faça um treinamento com a família, faça no computador, que a gente sempre faz, mas faça esse treinamento com pessoas da família, não vale cachorro, não vale falar para criança, porque não são seres críticos. E o espelho? O espelho, ele vai te ajudar na questão de postura e tudo mais, mas você tem que falar para outras pessoas, porque aí é que vem o estresse, a questão de você estar sendo avaliado, você estar sendo julgado. Isso aí, daí é que decorre o estresse. Então, eu sugiro, faço essa sugestão também para treinamento. Existem, você consegue na internet, tem vários livros a respeito de dicas, perguntas que podem ser feitas na entrevista para emprego. Estude aquilo, olhe, veja, perceba como que você poderia responder aquilo da melhor forma possível. Se você vai preparado para uma entrevista de emprego, a chance de você ter sucesso, de não ter esses sintomas de estresse são maiores. E chegando antecipadamente, então chegue ao local 20 minutos antes, vá ao banheiro, se olhe no espelho, respire, né? Quem prefere fazer uma oração, faça uma oração, faça uma meditação, fique tranquilo para ir para a sua entrevista. E o mesmo vale, por exemplo, né, para uma reunião de trabalho. Às vezes você está lá no trabalho, seu chefe chega e fala assim, olha, vai ter uma reunião, preciso que você apresente os resultados desse projeto X. Nossa, pois é. Isso daí você pode até ir atrás do seu chefe e falar assim, eu vou preparar isso aí, qual o prazo que você me dá para eu fazer essa apresentação? Porque se você quiser uma coisa de qualidade, né, Ana, não tem jeito de imediatamente você fazer aquela apresentação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, puxar um gancho aí, eu trabalho muito com professores que fazem prova para
universidades, por exemplo, né? Então tem a prova didática, tem como que eles se preparam para isso. Então 24 horas antes da prova didática é sorteado o seu tópico. Então você tem 24 horas para se preparar para essa sua apresentação, para essa sua aula, né, que seria avaliada pela banca. Então a gente pega como o mesmo exemplo. Então alguém chega de supetão e fala, olha, você tem que fazer uma apresentação agora. Bom, eu preciso de um tempo para me preparar, tudo é negociável. Quais são as regras, né? Então pergunte qual o tempo que você tem para se preparar e vá se preparar. Treine bastante a sua apresentação. Agora, Luciana, um caso, né, a gente às vezes vê tratamento na fonoaudiologia de pessoas que têm dificuldade mesmo na fala, que precisam desenvolver técnicas para poder falar melhor. Sim, Isso são casos comuns também de tratamento, né? Muito comuns. Eu já recebi em consultório vários jornalistas, vários estudantes de jornalismo, pastores, empresários, engenheiros, advogados, querendo trabalhar não só a performance comunicativa, mas algumas alterações de fala. Eu comento muito o seguinte, tudo que chama mais atenção na sua apresentação do que o assunto que está sendo dito, está errado. O que tem que ter o foco tem que ser no que está sendo dito. Se você tem alguma alteração de fala, então, por exemplo, se eu estivesse conversando com você com essa alteração de fala, eu acredito que os telespectadores não iam conseguir prestar muita atenção, além de entender, não iam conseguir prestar muita atenção no que está sendo dito, porque a minha alteração de fala está chamando muita atenção. Às vezes a pessoa se concentra naquilo e depois... O que ela falou mesmo? Perdi tudo que ela falou. Então, a gente tem que realmente procurar um atendimento para isso. Agora, tem algumas alterações de fala, é lógico que quanto mais precocemente serem encaminhados esses indivíduos, melhor. Então, desde criança, a gente tem as etapas de aquisição da fala e de linguagem, que depois a gente pode até conversar sobre isso, mas é um assunto muito extenso. A gente está falando aqui de profissionais, né, que estão procurando atendimento. Então, na hora que isso está impedindo você de conseguir o emprego naquela área que você quer, com certeza um apoio fonoaudiológico seria muito bem-vindo. E essa questão desse tratamento, né, para essas coisas específicas. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, igual você falou, um problema, às vezes não consegue falar a letra R direito, às vezes não consegue falar, né, um conjunto de letras ali, nunca sai direito. Sim. O tratamento é feito, por exemplo, no consultório, a pessoa faz exercícios em casa também, a gente vê muito, né, palitinhos. Aí cada fonoaudiólogo tem sua técnica, né? Sim, a gente tem o trabalho para instalação daqueles fonemas, correção ou uma melhor adaptação daquele som, porque às vezes ele não consegue falar o R, o R de jeito nenhum. Aí ao invés de ele falar bagata, ele passa a falar badata, já que ele não consegue falar barata. Então a gente vai se adaptando, tá? Adaptando o paciente, se ele não conseguir pronunciar aquele fonema. E a gente tem vários recursos para auxiliá-lo nisso e deixar que isso seja menos perceptível durante uma apresentação oral, por exemplo. O importante é saber que sempre tem um tratamento, se procurar uma ajuda profissional, se tem um problema ali, as chances de serem resolvidas são grandes, são né? pessoas que se tornam muito introspectivas, muito tímidas, por uma alteração que tem tratamento, né? Então, quanto mais precocemente fizer tratamento, procurar ajuda, melhor. Agora, só para encerrar esse bloco, a gente tem um minutinho ainda. Isso pode acontecer também em ambientes mais informais, como, por exemplo, uma festa com os amigos, uma reunião social, uma mesa de bar, a pessoa às vezes se sentir travada para poder expressar a opinião dela e às vezes, né, prejudicar ali esse contexto social? Sim, aí eu trabalho mais nos contextos, no caso da oratória, nos contextos, nos ambientes de trabalho. Mas se isso está afetando também até o ambiente, o social da pessoa, a gente sugere a busca por um tratamento psicológico às vezes, né? Tem vários tratamentos que auxiliam de maneira rápida essa performance da pessoa em ambientes sociais também, com certeza. Ok, a gente vai encerrar mais um bloco, mas já a gente volta com mais informações para você, não saia daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump.
profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel no Zap. Estamos de volta e a Luciana Thompson vai continuar dando dicas para a gente aqui de como se comportar em entrevistas, em situações de falar em público. Luciana, você dá muitas palestras, né? Essas palestras para orientar as pessoas mesmo. Quais são as principais dicas, né? A gente até conversou aqui no intervalo sobre essa questão dos gestos. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer com a mão, não tem nada para segurar e ficam nervosas. Isso, as pessoas perguntam muito. Então a gente fala assim, que nada de colocar a mão nos bolsos, não é para fazer isso, viu, gente? Nada de cruzar as mãos, nada de ficar estalando o dedo durante a apresentação. Eu já tive um aluno, hoje ele é professor universitário, olha só que gracinha. A primeira apresentação oral que ele fez comigo, ele ficava mexendo no relógio assim o tempo todo e ele não percebia. Então a gente tem gestos que são imperceptíveis mesmo, eles são assim inconscientes. E a gente tem que tomar consciência desses gestos, controlá-los para a gente ter assim, para esses gestos não chamarem mais atenção do que o assunto que está sendo dito. Então uma dica que a gente dá é gesticular suavemente com as duas mãos, próximo, né, aqui ao corpo, nada muito exagerado, longe acima da cabeça, gestos simples, e quem tem assim muita dificuldade, a gente sugere colocar uma caneta, usar uma caneta na mão, que não seja aquelas que clec, 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 que a gente fica fazendo, a pessoa fica fazendo barulho e nem percebe. E se for caneta com tampa, também tirar a tampa, porque tem gente que fica tentando acertar a caneta na tampa e a gente fica prestando atenção. Nossa, agora ela vai acertar, agora ela vai errar. Então, ficar com a caneta para te dar uma certa postura, como se fosse uma pequena bengala para a sua apresentação. Quando você já tiver mais habilidade, mais segurança, você começa a treinar sem aquela caneta. Uma coisa que me perguntam muito também é em relação ao uso da ponteira, né? Aquele feixezinho de luz, né? Com o pontinho vermelho para mostrar os itens que estão sendo ditos. Muito cuidado com aquilo. Se você for utilizar, você ficar tremendo, você for utilizar, aquilo vai demonstrar mais ainda o seu nervosismo. Então, uma técnica é você segurar a sua mão, a ponteira você só aponta o local onde você quer mostrar e desliga a ponteira. Nada de ficar fazendo círculos, não. É só mostrar onde que vai ser visto e desligar aquela ponteira, porque senão fica muito cansativo também. A pessoa fica seguindo o laser ali e também não presta atenção no conteúdo, né? Isso e mesmo. como preparar essas apresentações, né? É um suporte para a pessoa ali, você mesmo já disse que cada um tem seu estilo, tem que ver o que é o melhor, mas como preparar isso ali para que aquilo ali seja realmente útil? Tá, então a gente comenta assim, o assunto já foi, primeiro conhecer as regras que você vai ter que seguir para a sua apresentação. Então, por exemplo, uma palestra num congresso, quanto tempo que você tem de palestra, uma reunião que você vai ter que apresentar alguns dados, quanto tempo que vai ser disponibilizado para você em relação a isso, sua defesa de doutorado, quanto tempo que você vai ter para fazer essa apresentação oral. E aí você começa a montar a sua apresentação oral bem antecipadamente, nada de montar na véspera, não. Então monta, eu gosto muito de montar escrevendo os slides no papel. Eu sou muito de concreto, de papel. Tem gente que já faz isso tudo no PowerPoint, por exemplo, né, do Microsoft, o Office, né? E aí você vai organizando o raciocínio da sua apresentação. Então, normalmente a gente começa a desenvolver, escrever nossa apresentação pelo desenvolvimento mesmo. A gente precisa colocar o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, e depois, a partir disso, eu começo a pensar na minha introdução. O que deve ter na minha introdução? Uma forma de chamar a atenção da plateia sobre
o que vai ser dito e mostrar o objetivo daquela sua apresentação. Aquele primeiro momento para prender a atenção, falar, não, isso aí é interessante, eu preciso saber. Isso, você usou uma estratégia maravilhosa, Ana, que é justamente o que eu uso nas minhas apresentações. Você falou da pesquisa norte-americana, onde mostra que os norte-americanos têm mais medo da morte do que de falar em público do que da morte. Então, isso é muito impactante. E é a partir daí que você prende a atenção do seu ouvinte e aí você começa a discorrer a respeito daquilo ali. E então a gente já fez o desenvolvimento, montou a introdução e aí a gente vai para a conclusão. A gente faz um resumo, né, e faz algumas considerações a respeito do tema. A fase de perguntas também, né? Muitas vezes as pessoas têm uma apresentação e abrem ali um espaço para poder falar assim, quem tem dúvidas, eu acho que talvez para algumas pessoas esse seja o momento mais crítico, porque você não sabe o que o outro vai perguntar. Então, assim, voltando a essa questão das regras institucionais para essa apresentação, num congresso, por exemplo, se você tem 10 minutos para falar, você pode colocar, antes de começar aqui, você fará toda a sua apresentação e provavelmente a banca disponibilizará alguns minutos para você responder as perguntas. Se você tem, por exemplo, um curso de 8 horas, você pode deixar com que os ouvintes, né, quem está lá te acompanhando, faça perguntas no decorrer da sua palestra, do seu curso. Que isso aí fica mais, a gente interage mais, consegue interagir mais com a plateia. Então, sempre ter essa regra. Eu falo muito para os alunos, quando eles vão fazer apresentação oral, para um outro professor, eles me pedem algum auxílio, eu falo assim, pergunta se vocês podem fazer a apresentação toda, para depois o professor fazer os comentários dele, porque imagina você tenso, fazendo a apresentação oral e o professor te interrompendo o tempo todo, fazendo perguntas. Aumenta, com certeza. E você não consegue ter uma linha de raciocínio na sua apresentação. Então, assim, conhecer as regras para fazer a apresentação, isso é muito importante também. Agora, nessas palestras, né, que você ministra, tem uma palestra, por exemplo, voltada para esse público que trabalha com atendimento ao cliente, e a gente sabe muitas vezes que eles precisam ser comunicativos, mas às vezes também tem um certo receio de lidar. Existe uma coisa voltada para esse tipo de público? Sim, com certeza. A gente tem, já ministrei palestras, já prestei consultorias em empresas para trabalhar com os funcionários o atendimento ao público. Então, como se comportar ao telefone, como, por exemplo, uma recepcionista, como recepcionar um hóspede no hotel, por exemplo. Então, a gente, dependendo, a gente precisa saber quais são os funcionários, os tipos, né, de funcionários que você tem naquela empresa, qual que é a dinâmica lá na empresa, para você fazer algumas sugestões e intervenções. Quando a gente tem uma consultoria maior, a gente tem o momento do diagnóstico. Então, na verdade, eu fico na empresa, observo tudo acontecendo. Então, assim, eu brinco que eu sou meio super nani, eu adoro quando isso acontece, porque aí, não tem problema falar de super nani não, né? Pode ficar à vontade. Então, assim, eu tô lá no ambiente, no começo fica todo mundo tenso, mas depois que você tá lá 30 minutos, todo mundo esquece que você tá lá e aí você vê como realmente é a dinâmica daquela empresa. Eles começam a agir normalmente, naturalmente, né? Isso, e aí a gente vai fazendo as anotações, faz um plano, elaborando quais os itens que têm que ser trabalhados e dá uma devolutiva para a empresa, com treinamentos para os funcionários, etc. E você hoje, quando está na cidade, Sete Lagoas, e vai em algum lugar que você lida com atendimento, qual que é a sua avaliação aí? Está precisando melhorar? Demais, Ana, mas muito. Olha, às vezes eu chego outro dia eu cheguei numa loja, fui comprar uma blusa para o meu filho, e aí a moça estava atendendo uma pessoa e ela virou para mim e falou assim, olha, você fica à vontade, aqui tem uma água, aqui tem balinha, você fique à vontade, eu vou terminar de atender, ele já vem te atender, tá bom? Eu virei para ela e só falei assim, você é proprietária da empresa, não é? Ela, sou, como é que você sabe? Falei, não tem jeito. O proprietário, né, que é o olho do dono que engorda o porco, não é assim que você fala? É isso. O proprietário, ele tem uma postura que o funcionário tem que ter também. O funcionário tem que acolher aquele cliente, ele tem que querer vender, mas sem ser muito insistente.
insistente, né? Então, assim, eu só estou dando uma olhada. Tudo bem? Olha, meu nome é Luciana, qualquer coisa, se eu for o vendedor, você me procura que eu vou te atender. E deixa o cliente olhar. Tem que ter um equilíbrio, né? Isso, Exatamente, não pode ser aquela pessoa que fica atrás de você, que se sente incomodado, fala, não vou nem olhar porque eu vou ficar sem graça. Ana, isso é complicado. Eu estou até lembrando uma situação que eu vivenciei agora esse ano. A minha cunhada, ela é gerente numa multinacional em Belo Horizonte. E eu recebi, meu marido, a gente estava na fazenda, tocou o celular do meu marido, ele estava no banho, eu atendi. Era uma moça querendo o telefone da minha cunhada, né, da irmã do meu marido, porque ela tinha mandado um currículo que estava tendo seleção de funcionário na empresa. Eu falei assim, olha, eu não posso passar o telefone dela para você. Se você quiser deixar seu telefone comigo, seu nome e telefone, eu passo para ela. E ela deixou. Aí eu liguei para minha cunhada, eu falei, olha, ligaram aqui no telefone do seu irmão, né, do meu marido, eu não sei como que encontraram isso, provavelmente pela internet, acharam o celular dele e quiseram entrar em contato com você. Na hora, por causa do processo seletivo, ela falou assim, me passa o nome e telefone, porque isso é muita ousadia, eu já vou tirar do processo de seleção. Você entende? As pessoas, assim, por a gente ter uma abertura, né, com essa globalização, as pessoas estão perdendo a noção do limite, né? Onde que começa o limite, o direito do outro. Invadindo a privacidade da pessoa, né? E logo eu que atendi o telefone do meu marido, eu falei, nossa, essa tá perdida. Porque tudo que eu falo para os meus clientes não fazerem, ela fez. Entendi, uma situação complicada mesmo, mas tem como consertar, por exemplo, essa questão do atendimento, né, ao público, essa questão assim, como orientação, às vezes a empresa acha que, não precisa, o funcionário está fazendo direitinho, mas se a gente é bem recebido, a pessoa fala com segurança, atende a gente com segurança, você até leva o lucro ali da empresa. Com certeza, uma dica que a gente dá para os proprietários é ter a caixinha de sugestões, críticas e sugestões. Gente, aquelas caixinhas são mágicas, vocês vão ler coisas que vocês nem imaginavam. Só de colocar a caixinha de dicas, críticas e sugestões, o funcionário já muda a postura dele, porque ele já está sendo, de certa forma, avaliado pelos clientes daquela empresa, né? Então, assim, e aí vocês vão ver, depois combinar, é lógico, né? O proprietário combinar com os funcionários que depois tudo vai ser lido, vai ser feito um planejamento, uma organização melhor da empresa, treinamento para os funcionários, até para eles não ficarem muito chocados com aquilo ali. Mas a caixinha de sugestões e críticas é excelente. Luciana, tem mais alguma dica que a gente deixou de falar aqui para quem, né, vai fazer uma entrevista de emprego ou quer melhorar aí a performance em público? Olha, Ana, o que eu sempre falo é o seguinte, treinem bastante, conheçam as suas capacidades, as suas habilidades, as suas dificuldades, procurem ajuda no que vocês estão precisando de apoio e treinem bastante. Tenham segurança e quanto mais conhecimento sobre a empresa, sobre o que vai ser dito, maiores as chances de você ter sucesso na sua apresentação, na sua seleção de emprego. Agora, isso acho que vai ser tema para um outro programa, a gente tem muito assunto para falar aqui, mas a gente tem um tempinho ainda. Eu vou só perguntar a Luciana sobre as outras áreas da fonoaudiologia que muitas vezes a gente nem imagina que existam, na maternidade, alfabetização. Nossa! Só falar um pouquinho para a gente e depois a gente marca uma outra conversa, a gente tem uns 2 minutinhos restantes. Tá legal, Ana. Então eu vou tentar aqui, resumidamente, de supetão, né, falar um pouquinho da fonoaudiologia. Então, didaticamente, a gente pode dividir a fonoaudiologia em algumas áreas. A área de audição, onde a criança que nasce, ela já faz uma avaliação, às vezes no próprio hospital onde nasceu, para ver se tem o teste da orelhinha, né, que agora é lei, para ver se tem uma perda auditiva. Então, quanto mais precocemente a gente detectar, mais precocemente ela ser protetizada, maior chance ela tem de ter um adequado desenvolvimento da fala e da linguagem. Uma outra área da audição também, uma parte da audição, é que toda clínica de protetização de aparelhos auditivos tem um fonoaudiólogo. É ele que faz a avaliação, a audiometria e faz a prescrição do aparelho indicado para aquele indivíduo.
Também na área de audição, a gente tem as avaliações audiológicas, seja audiometria, impedanciometria, teste vestibular, várias outras avaliações que são feitas pelo profissional da área da fonoaudiologia. A gente tem a área da fala, que, né, engloba essas alterações de fala que a gente comentou, a própria performance comunicativa, alterações de linguagem que podem ser causadas, né? A criança, por exemplo, com 1 ano, ela já deve estar falando as primeiras palavras, com 1 ano e meio, ela já deve estar usando 2 palavras concomitantemente, mesmo que ditas de forma errada, mas ela já tem que ter essa iniciativa. Então, se isso não estiver acontecendo, a gente fala muito em palestras para pediatras. Eu sou professora de odontologia, então eu tenho os alunos da odonto que eu falo com eles a época de aquisição dos sons da fala e da linguagem também, porque talvez eles sejam os primeiros a encaminhar essas crianças para uma intervenção, por exemplo, os odontopediatras. Então, a gente tem essa área também, pessoas que têm lesão, né, um acidente vascular encefálico e tem alteração na linguagem também, o fonoaudiólogo faz reabilitação. Disfagia, pessoas que têm alteração na deglutição. Uma outra área que eu trabalho bastante é motricidade oral, né, eu trabalho muito com ortodontistas, então pacientes que precisam de intervenção fonoaudiológica enquanto estão fazendo o tratamento ortodôntico também. Disfunção temporomandibular, nossa, Ana, é tanta área... coisa, é muito amplo. Acho que a gente vai precisar marcar aí mais umas 4 entrevistas no Na Íntegra para discutir tudo. Por exemplo, a leitura escrita, que é uma outra área que eu trabalho bastante, a área de alfabetização, ministro palestras, trabalho em congressos, atendo pacientes. Então, assim, é uma profissão maravilhosa que tem um leque muito extenso de intervenção. Ok, a gente vai marcar outras entrevistas então, porque a gente já viu que tem muito assunto para tratar, mas agora a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu vou agradecer a sua participação, Luciana, muito obrigada, foi ótimo. Eu te agradeço, Ana, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui da oratória e da fonoaudiologia também. E fico aguardando o convite para a próxima entrevista. Vai vir o convite, com certeza. Eu espero que você de casa também tenha aprendido aí como se portar em uma entrevista, uma reunião de trabalho, como falar em público e, se precisar, saber que pode procurar a ajuda de um profissional. A gente vai encerrar por aqui. Você já sabe que, se quiser mandar sugestões, é só enviar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número de telefone que aparece na sua tela. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau!